Bem-estar a todos vocês e paz em seus lares. Daqui a uma semana começa o Carnaval. Feriado, viagens, folia de momo. Eu e meus colegas aqui do programa resolvemos debater hoje esta festa popular. Se perguntarmos a qualquer espírita medianamente bem informado, ele logo vai dizer que o espiritismo condena o carnaval. Alguns mais ponderados saberão dizer que o espiritismo não condena nada nem ninguém e que todos nós possuímos o livre-arbítrio para saber melhor o que é bom e o que pode ser feito ou o que não é desejável se fazer. Mas que apenas não se recomenda a participação dos espíritas no carnaval. Veremos hoje por que os espíritas criticam tanto o carnaval. Essas críticas serão justas? O que há de tão nocivo nesse divertimento? Não há nada de útil nele? Até os bailes infantis são condenáveis? Será que não está havendo um exagero? Tudo isso você tem a partir de agora no nosso tema livre de hoje. Prezados amigos, nós estamos iniciando o tema livre de hoje. Na presença aqui comigo, o Joilson, e à esquerda, o meu amigo Parchen. E nós vamos falar aqui, como eu frisei na abertura, sobre o carnaval. E eu vou direto ao ponto. Gente, por final de contas, por que os espíritos têm tanta birra com o carnaval? Se você, além de outras fontes, como livros, mensagens que a gente já conhece, depois eu vou falar sobre uma, mas nessa época, se você for nos blogs espíritas, no YouTube, ou às vezes nos centros espíritas, há mensagens avulsas, chamadas mensagens volantes, numa clara condenação ao carnaval, né? Pelo menos para os espíritos manterem a distância disso. Por quê? Você quer começar? Então, essas mensagens que você fala, que são colocadas nas casas espíritas, eu entendo que são orientações da espiritualidade para nós durante este período festivo, vamos assim dizer. Por quê? A espiritualidade vê como é que a coisa se processa pelo lado espiritual. E nós temos assim várias mensagens em vários casos relatados em obras espíritas psicografadas do que acontece. E para usar uma metáfora bem forte, abre-se as portas do inferno, né? Como metáfora, né? Entendo, né? Elas são abertas as portas do inferno e ali surgem seres, né, de toda ordem e eles querem mais atrapalhar e bagunçar. São casos de processos obsessivos que se iniciam nesse período de carnaval, que depois a pessoa vai passar aí, às vezes, 1 ano, 2, 5, sabe lá quanto tempo, para tentar resolver essa questão da obsessão. Né? Sendo que num momento de equilíbrio, num momento mais tranquilo, muito provavelmente isso não aconteceria. Então eu vejo assim essa questão da situação e quando você coloca ali uma condenação ao carnaval, eu não diria uma condenação, mas um alerta, porque a doutrina espírita ela nos deixa claro o nosso livre-arbítrio. Assim, funciona assim, se você quiser participar disso, as consequências você sabe quais são. Antes de passar para o Parche, eu gostaria de acrescentar ainda, olhando por um lado, por um prisma, né, fazendo análise, eu tenho uma mensagem aqui do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, retirada do livro Das Fronteiras da Loucura, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem, esse livro foi editado em 1939. Então, não é toda ela, embora sejam alguns parágrafos, então vou me limitar à parte principal, quando diz o seguinte: o ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro do prazer alucinante, misturando-se aos trovões galopantes enquanto os corpos pintados
semidespidos, estorcegavam em desespero e frenesi, acompanhando o cortejo das grandes escolas de samba, no brilho ilusório dos refletores que se apagariam pelo amanhecer. Como acontecera nos anos anteriores, aquela segunda-feira de carnaval convidava ao desaguar de todas as loucuras no delta das paixões da avenida em festa. Milhares de pessoas imprevidentes estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes da lubricidade que as enlouquecia. A delinquência abraçava o vício, urdindo as agressões em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas que se deixavam espoliar. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas de pensamento de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes em espetáculo pandemônico deprimente. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Último parágrafo. Não obstante, como sempre ocorre em situações desta natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviço de emergência revezavam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e largo prazo, pelas conexões que então se estabeleciam, para defender os incautos, menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta para sofrer o impacto. Impacto, aliás, causa a leitura desta mensagem, né, para qualquer um de nós. Então é um alerta muito forte e que dão base, dão sustentação àquilo que eu coloquei no início, de que os espíritos, de modo geral, tendem a não recomendar de maneira nenhuma aos espíritas, se fosse possível, também não espíritas, a prática. Agora, Parchen, você, no caso, especificamente, pessoalmente, digamos, você não consegue ver nada de positivo no carnaval? Eu consigo ver algumas coisas, talvez para amenizar essa situação toda, esse quadro que o Joilson expôs e eu acabei de ler. Eu acho que às vezes as obras espíritas usam imagens fortes, talvez se refira a uma coisa que não pode ser generalizada, né? Uma festa é neutra. Não existe uma festa que o plano espiritual programou para ser ruim, né? O comportamento das pessoas pode ser ruim ou bom. Isso depende da época. Todas as festas cristãs são derivadas do paganismo. Todas, né? Sem exceção. Eu creio que sim, que o comportamento das pessoas e que possa atrair para elas as energias negativas, as energias que venham a prejudicá-la, porque isso é uma realidade. Mas o carnaval nós temos que analisar por um outro aspecto, né? É um momento de festividade, um momento de reunião, um momento de comunidade. Há coisas boas sim para ser feito. O turismo ganha muito com isso, né? Hoje os desfiles de carnaval são verdadeiras operetas, né? Que se montam ao céu aberto e que atraem o maior número de turistas. Muitas vezes se fala em Salvador, se fala do Rio de Janeiro, São Paulo, com os grandes desfiles, que está se gastando dinheiro, mas está se arrecadando muito mais em impostos que vão ser usados em benefício da coletividade. Há coisas positivas, assim, dentro disso aí, da alegria. O que precisa haver é a compatibilização do pensamento e da ação de cada um dentro disso. Se a pessoa quer se entregar de corpo e alma aos prazeres sensuais, é evidente que vai ter problema. Se a pessoa está lá numa arquibancada assistindo o desfile de escola de samba, né, torcendo por sua escola, qual é o mal? Que mal ela está fazendo ou que mal ela está se submetendo? Eu acho essas imagens muito fortes e que nós temos que considerar como parábolas também, né, dentro do limite de um caso descrito e não da generalidade. Pois é, a gente tem, inclusive, segundo bloco, a nossa bancada vai mexer um pouquinho e a gente vai desdobrar esse assunto em vários itens, mas eu realmente, por isso que eu disse, se tem alguma coisa positiva, porque eu vejo dessa maneira, e só para completar então, nesse primeiro bloco, alguma coisa a mais, eu vejo o Parchen e Joilson, como o carnaval como uma grande festa popular, né? E que ela engloba várias manifestações artísticas.
porque ela tem música, ela é um teatro, você falou em opereta a céu aberto, é um teatro, ela tem muito de artes plásticas e tem um forte componente de representatividade do folclore brasileiro. Então, quando você vê o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, você vê que existe uma história, aliás, muitas histórias, porque cada escola traz o seu enredo, e que convida as pessoas muitas vezes à reflexão. Às vezes é um grande manifesto contra a miséria, contra a violência, é uma crítica social muito grande. É uma maneira de uma expressão artística de manifestação de anseios da própria população. Agora, antes de a gente ir para o intervalo, eu também vejo aqui, eu gostaria que você complementasse, né? Que a gente também vê esse lado, os excessos, é o que o Parchin falou, de álcool, de uso de drogas, de sexo irresponsável, sem limites, né? E que faz com que muitas vezes, e muitos espíritas alertam, o risco, na parte sexual inclusive, depois com 9 meses, uma enxurrada de gravidezes indesejadas, a estatística já mostra isso. Ou abortos praticados antecipadamente para remediar uma irresponsabilidade. Então, mais uma vez, a questão é de consciência de uso correto do livre-arbítrio. Cada coisa no seu ambiente. Complementa alguma coisa. O que eu fico me questionando, muito embora eu não tenha assim em mãos dados estatísticos concretos, é a respeito do custo-benefício disso tudo. Seja no lado material, seja para o lado espiritual. Porque a gente pode olhar assim, essa questão, né, econômica, financeira, o trabalho que uma comunidade tem, a alegria mais... E o custo-benefício, como é que é isso numa balança? Para ser bem sincero, eu não acredito que essa balança ela se equilibre. Porque se nós formos olhar a origem da palavra carnaval, se nós formos buscar lá nas origens o que era o carnaval e a palavra carnaval, que significa a carne nada vale, né, que era essa. Então essa é uma festa que tinha como objetivo sempre vamos falar assim, esse comportamento desregrado no seu máximo. Agora, qual é o custo-benefício? Né? Tem a questão das gravidezes indesejadas, depois tem a questão do aborto, mas tem a questão econômica que gera para a comunidade, para a cidade, para o município. Tá, mas e esse dinheiro, ele realmente é aplicado no município? Essa verba toda, ela realmente é aplicada nos interesses do povo? Com certeza não. Então, e depois nós vamos olhar agora o lado espiritual da coisa. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Né? O trabalho que devemos dar para o plano espiritual para depois tentar equilibrar tudo isso. Porque nós sabemos, por meio de outras psicografias, que muitos espíritos que estão em regiões umbralinas, densas, eles acabam vindo à superfície para atrapalhar mais ainda. Nós vamos então para o intervalo, a gente volta em seguidinha para debater mais ainda sobre esse assunto, ok? Já volto. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Amigos, nós estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre o Carnaval, que começa daqui uma semana. E no primeiro bloco, a gente discutiu aqui alguns tópicos, e agora nós estamos aqui com a Rose, substituindo o nosso companheiro Joilson, para poder opinar também alguma coisa a respeito. Agora, antes de vocês falarem, eu queria trazer aqui o seguinte. Por que eu disse que eu vejo alguns pontos positivos? Quais seriam? Ou pelo menos aqueles nos quais eu não vejo assim uma coisa negativa, um ambiente negativo, uma coisa que deva ser proibida, rechaçada, condenada. Por exemplo, os bailes infantis. Que mal tem os bailes infantis? Outra coisa, o carnaval não se resume
aos blocos de rua ou aos desfiles das escolas de samba. Existe outro tipo de manifestações do Nordeste, principalmente com o frevo, com o maracatu, que tem uma longa história por trás. Eu pessoalmente, assumo aqui, não tenho vergonha, não tenho medo, destemor nenhum de dizer que durante bons anos da minha juventude eu brincava carnaval. Nunca participei de excessos, mas isso também já ficou num passado um tanto quanto distante. Mas recentemente eu estive no Rio de Janeiro, no carnaval, fui à Marquês de Sapucaí e eu vi tudo um evento de altíssima qualidade, muito organizado, muito limpo, muito seguro, as famílias inteiras, não vi excesso de nenhuma natureza, não vi nenhum desentendimento, nenhum bate-boca sequer naquele local. E nos demais dias que a gente permaneceu, os blocos de rua que estão ressuscitando hoje, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, já são as centenas, esses blocos desfilam durante o dia, com pessoas, sem querer fazer comparação, com o cabelinho aqui do nosso companheiro, o Parchen. Pessoas de idade, pessoas respeitáveis e também sem nenhum excesso. Porém, há os outros locais onde o vândalo, o bagunceiro, o oportunista, ele vai e se sabe que quando se juntam vários, o que pode dar. Então, eu estou colocando aqui uma maneira de ver também, não é só o lado negativo. Quem que fala? Parchen primeiro. O que você queria acrescentar antes de nós passarmos para a Rosa? Isso que você colocou, uma verdade, eu concordo inteiramente. Claro que nós estamos aqui jamais apoiando o excesso. Há excesso? Há uso de drogas, há promiscuidade, há uma série de coisas que ocorrem sendo levadas pela licenciosidade. É carnaval, agora nós podemos fazer. Esse é o comportamento errado. Isso que deve ser realmente alertado às pessoas, as consequências danosas que pode ir, inclusive, para outras vidas, dessa atitude perigosa, suicida mesmo, né? De se entregar, porque é carnaval, eu posso fazer o que quiser. Tem o lado negativo? Tem, sem sombra de dúvida, né? Mas tem essa questão positiva, né? Tem essa questão aí de toda a arrecadação turística, que é muito grande em torno disso, né? Tem as manifestações culturais, assisti ontem da Ilha do Marajó, né? Toda o Boi-Bumbá, todo esse tipo de coisas que também fazem parte dessas festividades populares que não são negativas. Então nos cuidemos e fica aqui o alerta, né? Principalmente de manter o pensamento vigilante, de manter o pensamento equilibrado, de não se misturar com esses grupos, né? E ficar na manifestação artística, quem gosta, e assistir o desfile, quem gosta, mas sempre lembrando do seu equilíbrio, do seu bom senso e de ter o bem dentro de si em todos os momentos. E fica aqui a recomendação de cuidar com os excessos que existem e muito nessa época também, infelizmente. Rose, eu sei que você tem, inclusive, assim, uma certa sensibilidade mediúnica maior, capaz de perceber alguns aspectos, alguns cenários que outras pessoas, inclusive eu, não tenho a cuidado mental, psíquica para isso. Só antes de você falar, eu gostaria de acrescentar aqui, né, que em menor escala, esse tipo de desregramento e tal ocorre em muitas outras situações. Os bailes funk, por exemplo, aqui em Curitiba existe aquela chamam de desfile dos zumbis, não sei, eu acho de terrível mau gosto, mas é gente que gosta. Eu não sei para que serve, a que leva aquilo ali. Então a gente tem que, acho que tem um pouco de equilíbrio, principalmente o equilíbrio individual e o uso inteligente do livre-arbítrio. Agora, a palavra é sua. Fica à vontade. Oh, meu Deus. E com todo o respeito à diversidade cultural linda da nossa terra, as manifestações, as representações artísticas nas quais as comunidades se unem, né? E produzem, se preparam durante um ano inteiro, a beleza plástica dos desfiles, o que nós podemos relatar é aquilo que nós vemos. Nessa época do carnaval, a minha sensibilidade, né, para a minha sensibilidade, o ambiente é terrível, terrível. Assistindo, às vezes, a pedaços de desfile em locais públicos, né, porque dentro de casa nem ponho nos canais, ou, às vezes, participando de parentes, de familiares que se dirigem e retornam de bailes carnavalescos,
a própria folia de rua que às vezes você passa rapidamente, o ambiente espiritual é deprimente. Aquela descrição que o nosso amigo leu no início reproduz palidamente aquilo que a gente consegue perceber ou enxergar nessas ocasiões. As entidades da sombra se ligam àqueles excessos, né, que normalmente predominam. Se o ambiente fosse de música, de arte, de dança sadia, não teria nada demais. Mas o que acontece? O desbordar e o descontrole das paixões e das emoções que ficam reprimidas, elas vêm à tona. E esse desbordar atrai entidades que gostam de paixões primitivas. Temos que respeitar a escolha de cada um? Temos. Mas temos que participar? Ao espírita não acredito que convenha. Chico Xavier, por exemplo, foi levado pelo pai muito jovem ao prostíbulo. Chegou lá, ele conseguiu fazer o quê? Reuniu os jovens dali e fizeram um círculo de oração. Ele tinha uma espiritualidade que lhe permitia isso. Eu não consigo participar de um ambiente onde as entidades desencarnadas se misturam psiquicamente as suas energias mentais com os encarnados que estão ali, né, com as emoções à tona, sem controle, e me sentir bem ou conseguir me preservar, eu saio doente. Então, não aconselho de forma alguma. No nosso tempo de mocidade espírita, a gente tentava afastar os companheiros dessa atividade, e em muitas ocasiões a gente notava que os líderes que tentavam levar as festividades do carnaval aos mais jovens adoeciam repentinamente na véspera do carnaval e só saravam no último dia, demonstrando até a proteção espiritual que as orações traziam, né, para os grupos ainda imaturos ou invigilantes. Na minha opinião, não se deve frequentar. Com todo respeito à diversidade cultural e à beleza artística irrefutável de diversos desfiles. Então, minha gente, nós estamos aí em cima do laço, como se diz, nosso tema livre de hoje. Vocês puderam ter um panorama, né, da nossa equipe de trabalho aqui, do Diálogo Espírita, sobre o assunto carnaval. Vocês perceberam que são 4 cabeças pensantes, né, e que não pensam exatamente igual, até porque na época da codificação espírita, Kardec não abordou esse tipo de assunto. Não sei se no Brasil já existia, eu acho que não, mas se existir era muito incipiente, e ele não fez perguntas a respeito. São outros espíritos, outras visões de encarnados que também devem ser consideradas a respeito do assunto, e às vezes nem sempre se comunga exatamente da mesma ideia. Mas é bom para a gente, como ela disse, falou o termo diversidade, a diversidade de opiniões também enriquece o debate sempre em quaisquer circunstâncias. Nosso programa prossegue com os demais quadros. Olá, amigos. No nosso tema de hoje, vamos refletir sobre a missão de Jesus na sua época e em relação à humanidade atual. Que papel, né, ele veio desempenhar na evolução humana? Em que aspectos ele pode influenciar mais a nossa própria vida? Diz-nos Emmanuel, na introdução do livro A Caminho da Luz, que Jesus, um dos espíritos encarregados do gerenciamento, da coordenação da evolução do planeta Terra, estava recebendo espíritos primitivos vindos de um mundo em fase de mudança, que reencarnariam na Terra e constituiriam depois as grandes civilizações da antiguidade, para apressar o progresso nosso, humano, dos espíritos já desenvolvidos aqui da Terra mesmo, ainda primitivos naquela época, mais primitivos naquela época. E que esses espíritos, afastados do seu lar, do seu mundo de origem, desesperados, se sentindo em exílio porque estavam muito atrasados moralmente em relação à evolução do seu próprio mundo, a evolução moral que a maioria do seu mundo já havia conquistado, imploraram a Jesus que não os desamparasse nesse exílio na Terra, na sua nova vida. E que ele, segundo Emmanuel, teria lhes prometido, então, por piedade e por amor, que viria pessoalmente à Terra, que reencarnaria aqui
para que eles tivessem um modelo indiscutível de ensinamentos de cunho moral, um modelo indiscutível de conduta. E isso, milênios antes, né, dos primeiros anúncios sobre a vinda do Messias. Séculos depois, segundo Emmanuel, surgiram as grandes civilizações da antiguidade, começaram a surgir, e esses povos, né, esses espíritos, nas suas reencarnações nesse nosso planeta, tinham já um avanço intelectual muito acima do nosso primitivismo. Jesus veio, na época predita, com a missão, portanto, de ser o nosso modelo de conduta, de nos trazer, mais do que com a sua palavra, com a sua exemplificação, um paradigma, um norte, um objetivo a atingir na nossa espiritualização, dando-nos a segurança de que ele realmente vivia aquilo que pregava. Os grandes milagres de Jesus, tão comentados no Evangelho, que, na verdade, eram manipulações dos fluidos, né? Nas transformações das curas produzidas, os grandes milagres de Jesus, efetivamente, foram de cunho espiritual e moral. Qual foi o grande milagre da sua vida? A sua amorosidade, o seu acolhimento, a sua noção de que Deus era Pai, de que não havia condenação ao chamado pecador, que era importante que ele fosse, não pecasse mais, mas que ele teria outras oportunidades, outros mundos, outras vidas em que viver. Quando falava das muitas moradas na casa do Pai e da necessidade de renascer da água e do Espírito para experienciar aquilo que era necessário. Jesus, portanto, na sua missão na Terra, veio nos trazer na sua expressão viva a lei do amor corporificada, ensinando-nos que as aparências, os títulos, as ordenações religiosas não significam nada. Que ser condenado na terra é a glória daqueles que querem servir a Deus com fidelidade. Que ser ofendido, vilipendiado não significa nada, mas que sentir-se ligado ao Pai, abençoado pelas energias superiores e conduzir a sua vida com total abnegação, com total devotamento ao bem, era o único caminho que nos conduzirá ao equilíbrio pessoal, ao paraíso da paz anterior, à alegria plena. Ele nos trouxe, portanto, na sua missão, a boa nova, a notícia da alegria de vivermos plenamente as realidades espirituais já na nossa vida humana. Muita paz, fiquem conosco. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado, Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br.